Amém, irmãos, bom dia. Estamos desfrutando do alimento diário, o princípio. Estamos na semana 4, terça-feira. O título do dia é A Criação e a Restauração da Terra. O versículo proposto está em Efésios 1, do 9 ao 10. Bom, irmãos, aqui no início da leitura, o irmão nos lembra, sobre a criação original de Deus, que estão ali registradas nos primeiros versículos de Gênesis, onde diz, que no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse criou é bara em hebraico. Bara significa algo criado do nada, algo que passou a existir sem que Deus precisasse ali de uma matéria-prima, de um elemento. Ele simplesmente criou os céus e a terra do nada. Então, o que não existia passou a existir. Contudo, em alguns outros registros do capítulo de Gênesis, nós temos que algumas coisas já existentes foram restauradas. Então, elas foram criadas, não do nada, mas elas existiam e foram danificadas. E aí o Senhor vem e começou a restaurar, Até que no versículo a seguir, em Gênesis capítulo 2, versículo 4, diz: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, na primeira citação do verbo criar, ele é bara, Esse criados, nessa primeira parte do versículo, indica que foi algo criado do nada. Porém, na segunda parte do versículo que fala Senhor Deus os criou, esse criou já não é mais bara. Em hebraico, ele seria azá. E azá é quando formou-se algo a partir de uma substância existente, Indicando ali que Deus estava restaurando aquilo que já existia antes e que foi danificado na rebelião de Satanás. Então, a terra, quando houve essa rebelião, ela estava numa situação lamentável, caótica, vazia, cheia de trevas. Porém, no final ainda do capítulo 1 de Gênesis, fala que o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Isso indica que existia ali a presença do Senhor, E uma intenção de Deus de restaurar aquela situação, a terra, como um todo, segundo a sua própria vontade. E aí aqui até fala, que o verbo pairar tem o mesmo significado de uma galinha colocando seus pintinhos embaixo das suas asas, Então, a presença do Espírito de Deus sobre as águas do juízo revelava ali a sua intenção de restaurar a terra. E aí, irmãos, espiritualmente falando, o nosso coração é a terra na qual Deus quer cultivar, e fazer crescer a semente do reino. Mas para isso, ele precisa nos restaurar, ele precisa acalentar os nossos corações, transformar o nosso interior, Então, aqui até fala que a intenção de Deus é pairar sobre o nosso coração a fim de restaurá-lo para cumprir a vontade dele, Só que quem vai cumprir essa vontade por meio de nós é o Espírito. Então, o Espírito ele vai trabalhar diariamente para realizar a vontade de Deus. Até o versículo proposto, em Efésios, que fala segundo o beneplácito da sua vontade. O beneplácito da vontade de Deus é simplesmente aquilo que lhe traz prazer, é o desejo, é o anelo do seu coração, é a sua aspiração, E qual é, irmãos, a vontade de Deus? Algo que a gente tem escutado tanto, que também está em Efésios, Que fala que Paulo disse aos Efésios que a vontade de Deus é fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ó Senhor Jesus, Deus criou o tempo para satisfazer o desejo do seu coração, que é fazer Cristo, seu Filho, Filho de Deus, fazer com que ele seja o herdeiro de todas as coisas. E hoje, irmãos, nós como igreja temos esse dever de cooperar com Deus para que essa vontade seja realizada, Para que esse anelo do coração de Deus seja executado. Nós existimos para isso, Senhor Jesus.
Então, eu vejo que se o nosso coração ainda não está voltado para essa mesma vontade de Deus, nós temos que trabalhar mais, né? Nos voltar mais para a palavra, nos voltar mais assim para o Espírito, porque é realmente Ele quem vai nos engajar nesse propósito, nesse anelo do Pai, né? De fazer com que Cristo encabece todas as coisas. E quando nós estivermos ali, permitindo que o Espírito trabalhe em nosso coração, ele vai governar nossa vida, nossa mente, nossa emoção e as nossas vontades, né? E aí tudo vai ficar mais simples, mais fácil de ser executado, de ser realizado, né? Ó Senhor Jesus, então, irmãos, essa é de fato a vontade de Deus. Ele criou as coisas do nada, nós chegamos aqui hoje e nós existimos para que esse anelo do Pai aconteça, né? O Senhor realmente conta com cada um de nós. Amém. Espero que os irmãos tenham desfrutado. Boa semana.